Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a grande queda do Ibovespa, pessoal. Quando nós olhamos aqui para o Ibovespa, já conseguimos ver uma queda de 9% na ótica anual. E nesse vídeo aqui vamos esclarecer por que a Bolsa de Valores brasileira não para de cair, pessoal. Também vamos falar aí sobre esse grande aumento na taxa de juros, tá? Perceba que o mercado já aumenta previsões para juros e inflação para 2025 por conta do quê? Por conta do risco fiscal que o governo, né, está aí na economia. O governo está com um déficit público muito elevado, pessoal. E aí vamos falar se nesse cenário de queda da Bolsa de Valores, se é uma oportunidade ou uma cilada. Por isso que eu já recomendo que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar aí até o final, além de eu passar para vocês estratégias para combater esse cenário de queda na Bolsa de Valores, eu ainda vou passar aí duas ações que estão extremamente baratas na bolsa, com um potencial de pagar acima de 60% de dividend yield e ainda por cima se valorizar acima de 100%. Então, se vocês querem saber quais são essas oportunidades, fiquem comigo até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 3.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês alcancem a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito aí no engajamento, pessoal. É muito importante que você castigue aí o dedão no like, porque quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo aqui abordado, tá bom? Bom, pessoal, sem mais delongas então, começando então aqui com o Ibovespa, de fato, o Ibovespa não para de cair, pessoal, e a queda já é mais de 9% na ótica anual. Só que quando consideramos todos os picos máximos e quedas máximas do Ibovespa no longo prazo, percebemos que essa queda não fez nem cócegas, tá? Perceba que já teve momentos aqui na história, aqui do Brasil, que o Ibovespa já caiu bem mais violentamente do que agora. Olhem só aqui na pandemia, que o Ibovespa caiu aqui de 108 mil pontos, 115 mil pontos, para essa faixa aqui de 73 a 80 mil pontos, uma queda de mais de 30% em apenas alguns dias, meses para ser exatos. Então foi uma volatilidade bastante elevada. Por quê? Por conta da pandemia global que se alastrou no ano de 2020. A bolsa despencou. Para quem se aproveitou nesses momentos de queda, conseguiu ganhar bastante dinheiro. Outro momento que a bolsa também derreteu forte foi aqui na crise de 2008 do subprime, né? Quando teve ali aquela crise no mercado imobiliário nos Estados Unidos. Perceba que a bolsa também despencou, caiu ali mais de 40%. E aí, agora a bolsa já vem andando de lado e agora parece ter engatado um novo ciclo de queda. Por quê? Por conta, pessoal, justamente do risco fiscal, tá? Quando nós olhamos um pouco aqui para as metas de inflação do governo e também para a taxa de juros no ano de 2025, conseguimos perceber que estes cenários têm acarretado numa queda da bolsa. Por quê? A bolsa nada mais é do que um reflexo das principais ações que compõem, né, o Ibovespa, ou seja, as ações aqui brasileiras, as empresas, tá? E uma taxa de juros mais elevada tende a prejudicar as empresas aqui no Brasil, tá? Por quê? Porque encarece o custo de capital das empresas, elas não conseguem se expandir a um nível interessante, por quê? Porque os juros estão elevados, não dá para contrair financiamentos, né, e expandir as atividades das empresas com o juro operando acima de 13%. E agora perceba que o mercado já aumenta previsões para juros para inflação no ano de 2025. A gente consegue acompanhar com bastante profundidade isso no Boletim Focus do Banco Central. Perceba que o Banco Central estima que a taxa Selic chegará em 15% no ano de 2025. Por quê? Porque eles precisam, pessoal, adotar essa postura de aperto monetário, ou seja, de tentar contrair o consumo ao máximo possível
para desestimular, né, o crescimento econômico para fazer com que a inflação fique dentro da meta, ou seja, adotando práticas contracionistas, porque o governo não para de fazer expansionismo de impostos aqui no Brasil. Percebemos o governo tributando impostos, mais tributação, bitributação e, consequentemente, o governo não consegue controlar os gastos. O que o Banco Central tem feito? Aumentado os juros para fazer com que a inflação não suba a um nível tão alto e a gente entre num cenário ali de dominância fiscal ou até mesmo hiperinflação, que foram os cenários que o Brasil, inclusive, enfrentou no ano do Plano Real, tá? Quando o Brasil, de fato, enfrentou a crise, né, com a questão de hiperinflação. Não chegou a ser dominância fiscal, mas sim chegou a ser inflação bem elevada, que o Brasil teve que adotar práticas bem rígidas para acabar enxugando os juros, tá? E aí, agora com essas previsões, né, tanto do mercado, tanto por parte do Banco Central, é claro que, de fato, né, as ações continuarão caindo. Por quê? Porque as empresas necessitam de juros baixos para crescer. E perceba que em 2024 a taxa Selic já estava elevada, estava ali em 11,75%, agora estamos ali em 12%, 12,25%, né? Aí a previsão para 2025 é um aumento, e aí o Banco Central só prevê uma melhora da taxa Selic para o segundo semestre de 2025. Aí pode ser, mas nada é garantido, que comece a entrar num ciclo de afrouxamento monetário, mas nada garante que esse cenário vá acontecer. E pelo menos aí por enquanto a perspectiva é de alta na taxa de juros e, consequentemente, a bolsa pode acabar sofrendo nesse cenário, principalmente empresas, tá, que são ligadas ali ao consumo doméstico, ao setor doméstico. Por quê? Porque elas tendem a sofrer mais com uma taxa de juros mais elevada. Por quê? Porque uma taxa de juros mais alta, pessoal, acaba prejudicando, né, o poder de compra da população. Então, consequentemente, você tendo uma inflação mais alta, o seu poder de compra acaba diminuindo, tá? A prova viva foi de 2015 até cá, que o poder de compra se reduziu, acabou diminuindo aí em mais de 1000%. Antigamente, ali, basicamente, 100 mil reais seria o mesmo 1 milhão, tá? De hoje. Então, olha só como o poder de compra acabou se deteriorando ao longo prazo. Isso aqui é uma má gestão, né, do caso aí do governo por parte da economia fiscal, tá? Agora, o grande X da questão desse vídeo é que com a bolsa caindo ali mais de 6,46%, será que é uma cilada ou será que é uma oportunidade? Será que o Brasil vai continuar caindo? Será que meus investimentos aqui vão derreter por completo? E aí, pessoal, eu entro aqui num ponto para vocês: tomem cuidado com o pessimismo exagerado. Geralmente as pessoas acabam por exagerar tanto no pessimismo quanto no otimismo. Por exemplo, há 5 anos atrás, quando a gente pega aqui o histórico da Bolsa de Valores, perceba que no ano de 2021 a Bolsa não parava de subir, tá? E tínhamos várias ações cotadas a múltiplos extremamente elevados. Agora que o mercado engatou ali um novo ciclo de queda, todo mundo acha que a Bolsa vai cair para sempre. Então, vocês não podem exagerar tanto no pessimismo quanto no otimismo. Por isso que tem aquela velha frase do Warren Buffett que ele fala: compre ao som dos canhões, tá? Que é justamente quando todo mundo está sendo pessimista que você precisa ter um comportamento contra a manada e se posicionar quando ninguém quer comprar, tá? O fato aqui é um só, tá? De fato, a Bolsa Brasil continua extremamente descontada. E claro, empresas ali que são mais resilientes, boas empresas, conseguem performar nesse cenário tranquilamente, pessoal, tá? Nós já enfrentamos ali cenário de juros que chegaram a 14% ao ano. Claro, não chegou a 15%, mas chegou a 14%, que é um cenário de juros bem alto, né? E as empresas continuaram performando um bom resultado. E aí, colocando ali em termos, basicamente o preço, a precificação que a Bolsa está hoje seria a mesma precificação da Bolsa no ano de 2015, tá? Colocando ali, pessoal, né? Temos ali, obviamente, várias ações que estão cotadas a múltiplos extremamente baratos na Bolsa de Valores. Pegando a minha carteira como exemplo para vocês, perceba que eu tenho comprado muito Bolsa Brasil, tá? Eu mesmo tenho ali 100% de exposição na Bolsa Brasileira. E hoje na minha carteira pessoal de ações, eu detenho apenas 3 ações na minha carteira. A primeira delas aqui, o Banco do Brasil, que eu possuo 3.901 ações, a um preço médio de R$ 24,27. O banco está muito barato. O setor de bancos, no geral, está muito descontado, negociando a um PL abaixo de 5, tá? Então mostra que as empresas estão muito descontadas. Também
e tem o BR Partner, seria uma microcap ali que tem um potencial de crescimento mais alto, tá? Também tem uma posição de 15,91% da carteira atualmente. Como a ação acabou caindo, então veio a representar uma posição menor da minha carteira, tá? E por último, o Sanepar, que eu possuo ali 2,71% da carteira e sigo ali otimista, aumentando posição. A questão, quando eu falo de otimista, não é que eu sou vidente com essas ações, e sim porque existe uma estratégia, porque eu estou comprando. Primeiro, elas estão baratas, proporcionam bons dividendos e são empresas resilientes, tá? E agora, como prometido, pessoal, vamos aqui trazer as ações para vocês, tá? A primeira ação aqui desse vídeo, já recomendo que vocês fiquem comigo até o final, para vocês saberem qual é essa ação que tem um potencial mais explosivo. A primeira é a Sanepar. E eu acho que a Sanepar, ela vai continuar sim performando muito bem no cenário de juros altos, pessoal. Por quê? Perceba que a empresa sempre teve um lucro líquido crescente no médio a longo prazo. E olha só que legal, pode ter juros altos, pode ter juros baixos. Perceba que a empresa sempre reportou um crescimento interessante no médio a longo prazo, saltando ali desde 421 milhões de lucro para esta faixa aqui de 1,5 bilhões de lucros. Isso dá um crescimento que chega ali quase próximo de 10% ao ano. É um bom crescimento para uma empresa de saneamento, que esse setor acaba por não ter ali um crescimento tão acelerado. Mas comprando essas empresas a um bom patamar de preço, você pode ali garantir uma boa rentabilidade no médio e longo prazo. Não é à toa que quem comprou o Sanepar ali em pontos específicos conseguiu amplificar e muito mais essa rentabilidade de 392% que a empresa proporcionou nos últimos 10 anos, tá? Por exemplo, né? Temos ali altos e baixos que a Sanepar enfrentou. Quem comprou Sanepar aqui no ano de 2022, quando as ações estavam a 13,18, 13,20, hoje já engloba uma valorização acima de 70%, mais o dividendo que a empresa pagou, com certeza está numa rentabilidade bastante atrativa, pessoal. Então isso mostra que se posicionar em boas empresas baratas, você consegue excelentes resultados no médio a longo prazo, tá? E hoje a Sanepar é uma empresa que negocia com uma rentabilidade muito tranquila, uma rentabilidade do seu capital investido, tem uma dívida líquida. Nesse cenário de juros altos, pessoal, é muito importante vocês priorizarem empresas com uma dívida controlada e baixas de preferível, tá? Porque empresas com uma dívida muito alta podem acabar ali sofrendo, quebrando ou até mesmo sofrendo recuperação judicial e detonando o valor para o acionista, porque grande parte do lucro da empresa será para honrar dívidas, não será de fato para gerar valor. Então tomem cuidado com empresas ali que têm uma relação de dívida extremamente elevada, tá? De qualquer forma, a Sanepar com ROI de 14%, um ROIC de 10,67%, uma dívida controlada, um crescimento de lucros que chega próximo de 10% ao ano nos últimos anos, tá? Uma empresa com uma margem líquida de 22%, uma margem excelente aqui no médio e longo prazo, eu acredito que tem tudo para a Sanepar continuar performando bem. Fora que é uma empresa do setor de saneamento. Saneamento, pessoal, é um serviço extremamente básico na população. Independente de juros altos e juros baixos, as pessoas vão continuar tomando banho, vão continuar tomando água. Então, consequentemente, a probabilidade dessa empresa continuar existindo é altamente possível, tá? E não é à toa que ela também conta com reajustes tarifários, tá? Tanto atrelados ao IGPM e ao IPCA. Então, consequentemente, essa empresa também pode se beneficiar de um ajuste tarifário nas suas receitas, tá? Que acaba se beneficiando. E hoje, em termos de múltiplos, hoje a Sanepar está muito descontada. Hoje a precificação da empresa de preço sobre lucro está abaixo da sua média histórica. Quando a gente joga aqui, né, 5,17, que é o múltiplo atual, dividido por 7,3, temos um desconto de 26,45% em relação à sua média histórica. E o valor patrimonial da ação está muito barato, sendo que a ação teria que subir pelo menos 30% para chegar no seu valor patrimonial. O valor patrimonial da ação fica ali em torno de R$ 6,99. Então, com a cotação que a Sanepar se encontra hoje, se a gente pegar R$ 6,99 e dividir por 5,11, a ação precisaria se valorizar pelo menos 36,79% para chegar na sua precificação histórica, tá? Ou seja, realmente ali tem um desconto interessante. E hoje, em termos de PL, a empresa também está descontada, fazendo com que a ação pudesse valorizar caso ela fosse cotada pelo seu múltiplo de negociação médio, tá? Hoje, jogando aqui o patamar de preço justo na empresa, que o Benjamin Graham usa muito para empresas da velha economia, nós temos uma precificação justa para a Sanepar bastante interessante. Um preço justo que chega ali a 12,47, que dividido pela cotação atual, nos dá um potencial ali de valorização de 144%. E perceba que em mercados de alta, a Sanepar já chegou aqui a valer 9,8 vezes
vezes lucro, quase 10 vezes lucro, tá? Significa que se a empresa hoje com o lucro que ela reporta de 1,5 bilhão fosse cotada, vamos colocar aqui 1.500 vezes 10, era para a empresa ter um valor de mercado de aproximadamente 15 bilhões. Dividido por um valor de mercado de 1,5 bilhão, temos o quê? Uma cotação de quase 10 reais, que frente à cotação que ela está no momento, isso nos dá um potencial de valorização de 95,56%, tá? E aí, pessoal, realmente a empresa poderia ser precificada a um nível muito melhor. Logicamente, mesmo que a empresa tenha dividendos baixos, eu acredito que o prêmio de risco está muito alto. Por quê? Porque, além disso, aqui mora uma cereja do bolo para a Sanepar. Ela tem para receber do governo federal, isso aqui já está garantido pela União, um valor que chega, pessoal, a 3,9 bilhões de reais, tá? Significa que o quê? 3,9 bilhões de reais dividido, né, pelo valor de mercado que a empresa possui hoje na Bolsa de Valores, significa que ela tem ali 50,2% de probabilidade de pagar de dividendos ao seu acionista. Se ela receber esse valor no seu caixa e distribuir todo para o acionista, ela pode pagar um dividendo extraordinário que chega ali a mais ou menos 50,2%. Já geraria um retorno bastante interessante, tá? Outro ponto que a empresa poderia fazer é integrar este valor ao patrimônio líquido da empresa, tá? Que somando aqui 10,56 bilhões mais, né, a indenização que chega a 3,9 bilhões, poderíamos ter um novo patrimônio líquido de 14,46 bilhões. Que dividido pela quantidade de ações nos dá um novo VPA de 9,57, fazendo com que a ação ficasse muito barata e negociasse a um múltiplo muito descontado frente à cotação atual. A ação precisaria subir 87% para chegar no seu valor de patrimônio mínimo, tá? Então perceba que essa indenização só tem a gerar valor para a empresa. Se a empresa não pagar proventos, ela pode ficar extremamente barata e o mercado pode precificar melhor, ou também ela pode usar este valor e pagar em dividendos, já que ela tem uma boa reserva de capital. Perceba que em caixa ela possui um valor de 1,67 bilhão, tá? Claro que agora a Sanepar está num ciclo de investimentos mais altos, então há sim uma grande probabilidade de ela acabar reservando esse valor em caixa. Mas, como eu falei para vocês, de qualquer forma, esse valor tende a desbravar valor para a empresa, porque se a gente somar o que a Sanepar possui hoje em caixa, 1,67 bilhão mais a indenização, só o caixa da empresa seria suficiente para quitar toda a dívida dela, ou seja, ela ia quitar toda a dívida e ficaria ainda com caixa positivo. Se ela quitasse toda a dívida dela, teria um caixa de aproximadamente, vamos pegar aqui, ó, 5,78, né? Ou seja, 3,9 mais 1,67, um caixa total de 5,57. Dividido pela dívida líquida, nós temos o quê? Um caixa total de 79 milhões, tá? 790 milhões para ser mais exatos. Então a empresa ficaria positivo no caixa e teria zero de dívida, pessoal. Faria com que gerasse muito valor, tá? Por isso que eu digo que Sanepar hoje é sim uma das oportunidades no médio a longo prazo. Claro que com cautela, né? Não vai vender a casa o carro, por mais que seja uma empresa segura, sempre a gente vai acompanhando a empresa para ver ali o médio a longo prazo. E agora, para você que ficou comigo aí mais ou menos até o final deste vídeo, pessoal, eu já quero te parabenizar. Por quê? Porque a ação mais barata, que eu acho que independente de um cenário de juros alto ou cenário de juros baixo que pode acabar surfando um momento bom, é a Petrobras. A Petrobras, pessoal, eu acredito que ela tem a mesma lógica da Sanepar. Olhando para dividendos, a empresa pode pagar uma montanha de proventos, tá? A diferença é que vai ser um pouco mais fatiado. A empresa tem um EBITDA projetivo de 300 bilhões para os próximos anos, para os próximos 4 anos, para ser mais exato, né? Dividido este valor pelo valor de mercado da empresa, podemos ter o quê? 58,7% de yield se a empresa pagar este valor em proventos. A empresa já confirmou que pretende pagar. Dividido ali por 4 anos, podemos gerar um yield composto de 14,6% ao ano na forma de dividendos, tá? Então perceba que a Petrobras pode pagar um excelente provento para o investidor no médio a longo prazo. Outro fator que a Petrobras pode gerar muito valor também é justamente o seu EV sobre EBITDA, pessoal. A empresa está muito descontada e eu acho sim que mesmo que a empresa dependa do preço da commodity, depende do preço do petróleo, né? Eu acho que nestes cenários a Petrobras se encontra muito descontada, porque ela está negociando a 3,27 vezes EBITDA. Se a empresa, com o EBITDA operacional que ela possui hoje,
fosse cotada pelo seu EV sobre EBITDA médio, era para a empresa, descontando ali o valor de firma, né? Vamos pegar aqui, tem o valor de firma e a gente desconta a dívida líquida para descobrir o valor de mercado justo da empresa, tá? Menos 244, era para a empresa valer pelo menos 1,1 trilhão de reais. Dividido pela quantidade de ações, isso nos dá uma cotação de 90,46, que dividido por R$ 36, que é a cotação atual, nos dá um potencial de valorização de 151,29%, tá? Então perceba que Petrobras tem um potencial de uma boa valorização e ainda por cima de pagar excelentes proventos. Eu acho que o único risco aqui na empresa seria de fato se o preço do petróleo cair, e se como a empresa tem um custo de extração baixo, o preço do petróleo tem que cair muito para a empresa começar a ter prejuízo, até porque hoje a Petrobras está com bons números, tá? Perceba que ela está com um bom ROI, uma boa rentabilidade, está com uma dívida líquida controlada, então seria muito difícil da Petrobras acabar se afundando como foi um passado mais ou menos ali distante, né? Uns 10 anos atrás a empresa estava totalmente endividada, né? Era outro cenário. Portanto, a Petrobras acaba por ser ali outra empresa e eu acho que pode gerar um valor interessante. Lembrando que nada se trata de recomendação. E já nos múltiplos atuais, a Petrobras pode gerar um bom retorno, tá? Se a gente utilizar aqui o inverso do preço sobre lucro e multiplicarmos pelo payout que a empresa paga, ela pode gerar um yield de quase 8%, né? E a ação também está descontada, negociando abaixo ali, né, do preço sobre lucro médio. Se a gente utilizar ali o preço justo de Benjamin Graham na empresa, tá? Hoje a Petrobras detém um LPA ali de 6,49, multiplicado por um VPA de 30,18, temos o quê? 66,38 de preço justo, que dividido pela cotação que ela se encontra agora, potencial de valorização no pior dos cenários de mais ou menos ali quase 80%. Então perceba que por todos os ângulos a Petrobras se encontra barata. Claro que a pitada de risco acaba sendo maior. E eu acredito que são empresas que acabam não dependendo tanto da taxa de juros, tá? A Sanepar por ser saneamento, tá? Depende ali dos reajustes tarifários, e também a Petrobras por ter ali sua alta exposição em commodities, né? Que por consequência não fica tão dependente da taxa de juros. Então, claro que de fato tem ali os prós e os contras, mas eu acredito ali que são duas empresas que continuarão gerando um bom valor ao acionista no médio a longo prazo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito aí no engajamento, pessoal. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!